Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus amados irmãos. Sentimos falta de vocês domingo. Amém. Glória a Deus. A Cleide ficou doente, a Cleide foi presa. Mal-estar numa cara. Mas é assim, é luta, né? Nosso adversário não quer que congreguemos, que adoremos, cultuemos ao nosso Deus, porque ele perdeu esse direito, né, de estar face a face com Deus. Então ele faz de tudo para que também nós não venhamos estar posicionados no lugar da adoração. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. O Espírito Santo de Deus nos informa de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Quarta-feira, culto a Deus, oração pela nossa família, interceder pela nossa casa, buscar pelos nossos entes queridos, pelo nosso maior e melhor patrimônio, que é a nossa família. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Nós vamos falar sobre a escolha de Deus e as escolhas do homem. Como reflexão, nós trazemos dois entendimentos. Existe o céu e existe a terra. Existe o dia e existe a noite. Existe o bem e existe o mal. Existem as nossas escolhas e também a escolha de Deus. Então, em Gênesis capítulo 25, 23, diz assim: E o Senhor lhe respondeu: Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Deus estava falando com Jacó, com Sara, que ela teria, Sara não, Rebeca, que ela teria duas gerações dentro dela. E nessa geração teria aquele que Deus escolheu e teria aquele que Deus, não que Deus tivesse deixado de escolher, mas é porque Deus conhece o coração do homem. E ele sabia que lá na frente Esaú ia desapontar o coração de Deus. Mas Jacó, apesar dos seus erros, das suas falhas, ele seria aquele a qual Deus tinha escolhido. Mesmo que a sua mãe, através de uma mentira, através de uma trapaça, tenha feito o seu pai
3, 4, no versículo 5, diz assim. Aí já está falando do primeiro casal, onde a serpente, através da sua intromissão aqui na terra, ele separava o homem de Deus. Por que a gente não aceita a morte? Porque nós não fomos feitos para ser mortais, era para sermos imortais. E por isso que a gente não aceita a morte. Mas o primeiro casal desobedeceu a Deus e acabou trazendo morte para a terra. Mas Jesus veio para nos dar vida, vida eterna. Então, em Gênesis 4, no versículo 5, o Senhor diz assim: mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. E Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Mais uma vez aqui uma família, mais uma vez Deus se posicionando, mais uma vez Deus mostrando a sua escolha. E por que o que você acha que leva a Deus a escolher um e não escolher o outro? É porque no mundo espiritual existe o bem e o mal. Existe o céu e existe a terra. Então existem duas maneiras de Deus se manifestar na terra: através do bem e do mal, através da escolha que Ele faz diante de um homem. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Ele sabia que Caim seria um homem violento, assassino, sanguinário. E por isso Deus já tinha rejeitado Caim e se agradava de Abel. Porque Abel era manso, era humilde, ele era obediente. Então as nossas escolhas é que vão fazer a mão de Deus se posicionar em nosso favor, ou fazer a mão de Deus se recolher e não estar a nos proteger, a nos abençoar. Duas pessoas, duas famílias, duas épocas bem distintas, a qual nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Isaac, Rebeca, Caim, Adão e Eva, com seus 2 filhos. Para a gente entender, irmão, que dentro da nossa casa existe uma luta, existe uma guerra. E o nosso adversário usa armas desleais, armas desonestas, para trazer para dentro da nossa casa divisão e fazer com que nós, como pessoas falhas e fracas, façamos escolhas erradas, daquelas a qual Deus quer que a gente faça. Então, dentro da nossa casa é o instrumento que mais o nosso adversário vai usar para manipular as nossas escolhas. Preste bem atenção, irmãos, porque isso são armas de defesa, isso são armas poderosas, para que no dia que o dia mau chegar, a gente possa estar firmado com aquilo que Deus está nos mostrando. Quarta-feira passada, ele falou sobre a discussão, sobre a gente trazer
Depois você vai passar por Levítico, Êxodo e Números, depois você vai chegar em Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o quarto livro. Você está no início, né? Você vai passar 4 livros à sua frente e você vai encontrar o livro 30, 19 e 20. Não, é 19 e 20, tá? 30, não dá para repetir muito, porque uma hora você segue, mas depois a gente volta nessa leitura de Deuteronômio. Isso mesmo. Então diz assim: hoje, como o céu e a terra por testemunha contra vocês, que me propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolho, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus e dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolho a vida para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. As pessoas têm uma forma errada de falar sobre o livre-arbítrio. Porque quando eu vejo alguém falar de livre-arbítrio, eu sempre entendo que ela está dizendo assim: olha, tu tem direito de escolha. Se tu escolher certo, Deus vai te abençoar. Porque tu tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não é bem uma liberdade de escolha. Você pode escolher errado, mas você não é livre para escolher, porque isso aqui está declarado. A qual a orientação de Deus para nós? Ele diz: tem o bem e o mal, a maldição e a bênção, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então está sugerindo, ele está nos impulsionando a fazer a melhor escolha, porque nessa escolha que a gente for fazer, ele vai estar conosco. E ele ainda transfere essa escolha que acontece em nós para a nossa família. Ele começa em nós, mas ele passa para a nossa casa. Então a minha e a sua escolha muitas vezes acaba o quê? Levando vida ou levando morte, levando bênção ou levando maldição. E nós estamos aprendendo hoje a nós escolhermos a escolha de Deus e não a nossa. Porque se nós escolhermos a nossa escolha, Deus não vai estar conosco. Nós precisamos escolher de acordo com a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus, irmãos? É quando eu leio a palavra. O que Deus quer está aqui dentro. Quando Deus escolheu Sansão, o que foi de Sansão? O que foi que Deus disse para Sansão? Que ele era nazireu desde o nascimento, não era para cortar o cabelo e não beber bebida forte. O que Sansão fez? Ele só não cortou o cabelo, mas deu a oportunidade para outra pessoa fazer isso. E bebia bebida forte, fazia aliança com povos estranhos. E o que aconteceu? O Espírito de Deus se afastou dele, ele ficou sozinho. E então ele ficou a mercê do seu inimigo, a qual levou Sansão a um lugar de dor e sofrimento. Então, quando Deus nos mostra, através da sua palavra, o que nós temos que fazer, e isso é para nos defender do nosso adversário, ele vai vir pesado, trazendo pessoas, trazendo situações, circunstâncias, para que a gente escolha aquilo que é fácil, aquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que é bom para a nossa
Apocalipse 3:20. Quem tem um pouco de familiaridade com a Bíblia sabe, né? O que está descrito nessa passagem. Diz assim o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus, ele vai impulsionar você à sua escolha, mas ele será muito humilde e manso. Todas as vezes que Jesus for fazer alguma coisa para mim e para você, ele vai usar de mansidão, ele vai usar de lealdade, de fidelidade, de verdade, e ele vai bater a porta. Ele não vai roubar, ele não vai manipular, ele não vai inventar, ele não vai ludibriar você para que você escolha estar com ele. Ele vai fazer tudo de forma clara e precisa, para que você possa dizer assim: não, eu escolho Deus, eu escolho servir a Deus. Jesus me convenceu, ele não me mostrou um banquete, ele não me deu uma promessa, ele só me fez entender que com ele eu sou mais que vencedor. Mas o nosso adversário não, ele vai mostrar N situações maravilhosas, poderosas, boa, agradável, mas quando você cair na tentação e praticar o pecado, você entra onde? Numa prisão. E nessa prisão, o Senhor não pode proteger você, a não ser que você se arrependa e clame pelo sangue de Jesus, e em nome de Jesus você se arrependa, e assim o poder de Deus se manifestará e libertará você. Porque Deus sonda nossa mente e o nosso coração. Jeremias 17:10. O famoso profeta chorando, mas também do que esse homem sofreu. Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Lembra do que a gente começou falando? De Esaú e de Jacó, de Caim e de Abel. Deus conhece os nossos corações, Ele sabe os nossos pensamentos, e Ele vai dar tudo de acordo com aquilo que a gente pensa ou deseja. Aí você vai dizer assim: poxa, irmão, mas eu já penso coisas, desejo muitas coisas. Uma coisa é você desejar, uma coisa é você pensar, uma coisa é você gostar de pensar, e uma coisa é você gostar de desejar. Entendeu? Você está vendo a diferença? Vamos dar um exemplo. Eu fumo, amarrado em nome de Jesus. Eu fumo. Eu sei que eu preciso
Deus conhece o seu coração. E uma prostituta como Raabe, uma mulher de vida fácil, mas com um coração puro, contrito e arrependido, clamou pela misericórdia do Senhor, e a misericórdia chegou, e ela foi salva, ela e a casa dela. E até hoje o nome dessa mulher está aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Somos nós que escolhemos ficar distante de Deus ou ficar perto de Deus. E é por isso que nós temos que nos preocupar, irmão, com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas podem afastar aquele que é o único que nós precisamos ter em perto 24 horas do nosso dia, porque só Ele pode dar ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Só Ele sabe o caminho que nós devemos andar. Mas o nosso aniversário não. Ele vai usar parente, vai usar amigo, vai usar conhecido para enganar você. Então se prepare. Você está ouvindo uma palavra que está te defendendo, e que quando acontecer, lembre dela. Eu escolho o meu Deus, porque eu escolhendo o meu Deus, Ele vai estar comigo e com toda a minha casa. Malaquias é um livro antes do Novo Testamento. Um livro antes do Novo Testamento. Quando não tinha muita familiaridade com a Bíblia, sabe o que eu fazia? Eu ia lá para aquela página principal, o índice, né, que fala. E naqueles números eu ia, pegava o nome que estava falando e pegava o número da página a qual eu precisava encontrar. Aí com o tempo depois ficou mais fácil, né? Porque tudo aquilo que você pratica, você se torna mais fácil. Torna-se mais fácil para você manusear. Malaquias 1. O Senhor diz: eu sempre os amei. Ele fez divisão aqui. Ele disse: eu sempre os amei. Então ele não amou só um, ele amou os dois. Mas você me pergunta: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. E desprezei Esaú, e fiz do monte de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Não é Deus que decide escolher um e desprezar o outro, mas é as nossas escolhas que fazem Deus tomar essa decisão, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que Ele fala, falado está. Então nós precisamos conhecer a palavra para viver de acordo com a palavra. É 100%? Não. Deus não quer 100%, porque Ele sabe que 100% você não vai conseguir. Paulo não conseguiu, Pedro não conseguiu. E quem somos nós na fila dos SUS para dizer não? Eu obedeço a Bíblia 100%. Não, irmão. Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe da minha fraqueza. O que nós não podemos é viver mais na fraqueza do que desprezar a palavra de Deus, do que valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos nos achegar a ela, buscar conhecimento, discernimento para a gente poder fazer a vontade do nosso Pai. Para a gente encerrar, Romanos 9:13. Se você quiser fazer algum pedido de oração, nós temos caneta e papel aqui. Escreva que depois nós vamos fazer o clamor a Deus pelas fotografias, pedido de orações, para que Deus abra o céu e derrame suas ricas bênçãos sobre nós e sobre a nossa casa. O que você precisa? Qual é a causa que para você é impossível, mas para Deus não há impossível? Romanos
Diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Quem é que você quer ser hoje? Esaú ou Jacó? Seja Jacó, mesmo com esse nome não tão bendito, não tão, como é a frase, meu Deus, reconhecido como um nome de peso, né, como louvado, mas era um nome que significava usurpador, um enganador. Mas mesmo assim, Deus escolheu ele. Por quê? Porque Ele precisa fazer a diferença. Deus precisa mostrar a diferença. Jesus escolheu 12, mas tinha um no meio deles que tinha um coração mau. Deus precisa mostrar que o mal existe. Deus precisa divulgar que o mal está à espreita, tentando roubar a presença dele em nós. Vamos escolher estar com Deus todos os dias das nossas vidas, para que nós e a nossa casa não venha perecer. Aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Declare, mediante a tudo que você ouviu, as suas fraquezas, a sua humanidade, que você quer escolher viver para Deus e em Cristo, mas muitas vezes você não consegue, mas muitas vezes você acaba errando ou pecando, ou até sendo tentado, mas que você não quer mais isso. E que Deus lhe dê um sinal de todas as vezes que o nosso adversário estiver manipulando uma situação para cair em você, o peso do pecado e a destruição que vem pelo afastamento da presença de Deus em nós. Querido Deus amado Pai, nós queremos tantas bênçãos, nós queremos tantos milagres, mas quando a gente aprender que o maior milagre, a maior bênção é ter o Senhor na nossa vida, porque Tu és tudo, Senhor, para todos. Tu és o Consolador, o Libertador, o Abençoador, o Advogado. Tu és aquele que nos sustenta, socorro bem presente. Tu és, Senhor, aquele que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Tu és o Pai presente conosco sempre. E nós queremos sempre te escolher, mesmo que muitas vezes a gente não consiga te escolher. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude para que não venhamos escolher de forma errada e esquecer de escolher aquele que é muito digno da nossa maior e melhor escolha, que é o Senhor. Por isso, Senhor, que sonda a mente e coração. Veja se existe algo em nós que o nosso adversário possa usar para trapacear e nos fazer escolher as escolhas erradas, que nos afaste de Ti e nos mostre essa sensibilidade que nós temos, que Ele possa usar contra nós e nos ajude, para que nós não venhamos escolher a maldição, a morte, a ausência da Sua presença, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Como filhos, como servos, nós precisamos do Pai e do Senhor das nossas vidas. Por isso, Pai, nessa hora nós te pedimos, nos ajude. Se o nosso adversário vier, dia após dia, tentar ao nosso coração, como ele fez com Adão e Eva, Caim e Abel, Esaú e Jacó,
isso nos guarde, nos proteja, nos ajude, para que sempre façamos as escolhas que te agrade e que nos aproxime cada vez mais de ti. Coloca aqui na sua mente, esse aqui é a nossa mente, Pai. Nosso campo de batalha. Onde nosso adversário vem com sugestões, pensamentos, sentimentos, vontades. Mas nós clamamos pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor coloque o seu poder na nossa mente para neutralizar, paralisar, afastar, reprimir, repreender todo esse ataque que ele tem usado na nossa mente para nos tirar do centro da sua vontade. Pai, nós clamamos, nós pedimos que as tuas mãos sobre as nossas mãos agora dê para a nossa mente a capacidade, a habilidade dela renunciar todas as formas erradas de escolha que o nosso adversário possa usar contra nós. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo e escolha viver para Cristo todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem, apresente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela graça e pela misericórdia que nos alcança cada adolescente, pelo ar que respiramos, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao comer, ao beber. Tudo é graça, tudo é favor que nós não merecemos. É pela sua graça e pela sua misericórdia que nós, como dizimistas e ofertantes, agradecemos a tua generosidade que nos alcança dia após dia. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus conosco e nada nos faltará, porque tu és o nosso bom pastor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e colocamos diante do Senhor tudo que temos e somos, e sabemos que o Senhor já abençoou com todas as sortes de bênção a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor conquistará. O Senhor
digo, assim nós estamos fazendo, orai por vossas autoridades, diz o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, orando por toda a nação, em especial aqueles que administram o território nacional, seja federal, estadual, municipal ou qualquer outro, Senhor, segmento da nossa nação, aonde tem o poder de abençoar as nossas vidas ou trazer dor e sofrimento. Que o Senhor entre com providência dessas causas que para nós é impossível, mas para ti não há impossível. Coloca tuas mãos poderosas, transformando essa situação, se ela for danosa para o povo brasileiro. Que o Senhor entre com a sua graça e misericórdia, colocando tudo no seu devido lugar. Nós clamamos por ti, nós oramos por ti. Não existe partido que vá abençoar a nação brasileira. A única bênção que pode gerar bênção na nação brasileira é a bênção que vem do céu. E a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos que tu seja o Senhor da nossa nação, para que sejamos uma nação feliz. Nós precisamos de Jesus. Não precisamos do partido A e B, mesmo que ele seja, Pai, o instrumento que o Senhor usa para nos abençoar. Então coloca no poder aquele que é um homem não perfeito, mas que tem um coração segundo o teu coração. Nós já clamamos e já pedimos com certeza que as eleições virão e que o Senhor manifeste a sua glória. Nós não estamos aqui falando de nenhum partido e nem devemos, Senhor, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos, dominadores. Nós clamamos pela nossa nação, pelo povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora quer falar? Estenda suas mãos para cá, todos os irmãos, os pastores, né? Vamos apresentar para o Senhor nossos pedidos de oração. Aleluia, Senhor, neste momento nós te apresentamos para esses pedidos de oração. Senhor, tu conhece todos os pedidos que estão aqui dentro dessa cesta, representando, Senhor, os nossos sonhos, nossos ideais, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, tem pessoas aqui enfermas, Pai, que o médico até mesmo já desenganou, dizendo que não tem mais solução. Mas todos que depositaram aqui os seus nomes sabem que agora está na mão do médico dos médicos, que é tu, ó Deus da glória, o Deus do impossível. Então nós intercedemos, Senhor, visita cada um, Senhor, visita esses corpos, meu Pai, que esse mal não seja para a morte, mas seja para a tua glória. Nós profetizamos na autoridade do teu nome. Também nós repreendemos toda qualquer depressão, pensamento de morte, pensamento de falência, espírito de tristeza, bate retirada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vem com o espírito da alegria, o Espírito Santo, do que sonda, Senhor, os corações e as mentes. Oh Senhor da glória, que tu possas fazer o impossível, Pai. Nós queremos ver os sinais acontecerem, os milagres, Pai. Desfaz todo o mal, a maldição, a bruxaria, a feitiçaria, todo o mal encomendado, todo o mal proferido, todo o mal lançado. Nós quebramos na autoridade do teu nome toda e qualquer sentença, todo e qualquer decreto que seja quebrado nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos, Senhor, todas as tuas bênçãos se manifestem sobre as nossas vidas, Pai, do menor ao maior. É isso que eu te peço, Senhor, na autoridade do teu nome. E nós já confirmamos, porque já cremos no teu poder. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém, amém. Agora nós vamos orar pelos nossos lares, irmão. Venha em direção à sua casa,
Pense na sua família, no seu lar. Amém? Porque o Deus que nós servimos é o Deus de batalha. Ele que peleja por mim e por você. E quando Ele entra na nossa guerra, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento nós apresentamos nossos lares. Os nossos lares, Senhor, que muitas vezes têm sido atingidos, Senhor, pelas obras do mal. Mas nesta noite nós nos levantamos como coroa dos nossos lares e nós colocamos, Senhor, nesta posição de intercessão, de intercessores. Visita a nossa casa, visita o nosso lar. Passa nesse momento, Pai, um anjo com a vassoura de fogo vai varrendo todo o mal, vai repreendendo na autoridade do Teu nome. Que todo o mal, Senhor, caia por terra. Que esse mal bata em retirada. Todo o mal que veio para nos paralisar, para nos matar, nós repreendemos na autoridade do Teu nome. Ó Senhor da glória, brinda a nossa casa com Teu sangue, para que nenhum mal chegue na nossa casa, que nenhum mal chegue no nosso lar, Senhor. Da ordem Teus anjos, Pai, no nosso respeito, para nos guardar e para nos proteger. Também te peço, Senhor, uma bênção especial pelos nossos celeiros. Ah, Senhor, que haja fartura, que haja prosperidade, que haja abundância na nossa casa, na nossa vida, e que nada nos falte. Que esse final de ano, Senhor, esses dias que antecede o final do ano, que nós possamos ver grandes coisas que Tu irá fazer na nossa vida, e nós cremos e tomamos posse, Senhor. Agora também te peço, abençoa cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai. Tu conhece os corações, conhece a mente. Nós não sabemos que cada um tem passado, mas Tu sabes, Pai. Visita, Senhor, cada um nesta noite, Senhor, lá no profundo, na intimidade do íntimo, meu Pai. Te revela pelas madrugadas, Senhor, para nós termos uma conversa contigo. Hoje nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Sem Ti nós nada somos, o Espírito de Deus. E eu te entrego, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. E que a partir de hoje todos nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Ser conosco hoje e para sempre. É isso que eu te peço na autoridade do Teu nome. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Alguém quer dar algum testemunho, quer falar alguma coisa? Se você quiser sair do seu lugar, vem cá à frente, senão nós vamos encerrar. Amém? Boa noite, igreja. Boa Só rapidinho. Graças a Deus, nós temos um ciclo de oração lá no Formosa. Uma aula sobre o Senhor. A funcionária lá foi tocada pelo Espírito Santo e aceitou Jesus. Isso para a gente, se tem festa no nosso meio, imagina o céu, né? Um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, nós estamos muito felizes com isso. Outra coisa que hoje, aliás, ontem, eu não tive, meu trabalho foi muito satisfatório. Nós ficamos 6 dias sem vender no Formosa, passando por problemas técnicos. E eu nunca, durante 21 anos que eu vou fazer de Formosa, sente um pouquinho, sente? Durante 21 anos de Formosa, nunca aconteceu isso no Formosa, de ficar 6 dias sem sistema, a gente sem vender nada. Nada. Sabe o que é nada? A parte de eletromóveis, tá? Supermercado, confecção, sapataria, o resto podia passar para tomar um caixa. Mas nós que geramos nota fiscal, com a Cefa, então um hacker no Formosa e jogou um vírus. E ele cobrou, esse hacker cobrou do seu José uma propina para poder liberar o sistema. E não sei se foi pago, não sei se já, graças a Deus, já começamos a vender, já está tudo certo. O problema é, os clientes estão vindo tudo cancelar as vendas, as compras, porque eles compraram dia 26 de novembro e ainda não receberam o seu mercado.
você tem exposição e os nervos estão fora da pele. E ontem, um colega meu, que trabalha no mesmo lado que eu, me chamou rigidamente com uma escala, porque nós mesmo fazemos a nossa escala de serviço, para não ter problema, para ficar melhor para você, ficar melhor para mim, para todo mundo, entendeu? Trabalhar e ficar satisfeito com as suas folgas. E eu sem perceber, porque eu seria pago nesse domingo agora, dia 21, todos que vão trabalhar no fechamento iam ser pagos, uma diária, no domingo, dobrada. Só que eu falei para minha gerente lá, que ela é serva de Deus, da Assembleia, eu falei, Aline, eu não quero ser pago, eu prefiro a folga. Ela disse, mas Ednei, ficou acordado, que todo dia que trabalha no fechamento ia ser pago. Aí eu falei assim, mas tudo bem, vê aí o que você pode fazer por mim. Eu fui lá atrás do sistema e coloquei a minha folga para o dia 17, seria hoje. Sem saber que a próxima folga minha ia ser dia 24, véspera de Natal. Só que eu não sabia que 2 colegas meus tinham alterado também e tinham colocado dia 24. Ou seja, ia folgar 3 no mesmo setor, ia pegar, né? Ia afogar os 3 ao mesmo tempo. Só que eu fui inocente, eu fui só por dia 17, porque eu tinha um que ia afogar dia 15 e outro dia 16. Eu não podia ser dois, né? Então não me atentei que dia 24 é que é a minha próxima folga. Então, resumindo, ele me chamou rigidamente. Jair, por que você mexer lá no sistema? Ele tu botou dia 17 para folga, e vai, na próxima dia 24 já vai folgar ele no Círio. Ele falou, sabe, na frente das outras pessoas, eu estou ficando até. Eu fiquei sem graça assim, sabe? Eu falei, calma, Márcio, calma, bora ver aqui. Eu coloquei só que é 17, eu não coloquei dia 24. Mas tu não faz cálculo não na tua cabeça, não sabe que vai dar para o dia 24. Eu falei, mas eu não tenho inocentemente, não tem problema. Vocês querem focar, eu vou lá falar com a amigo, troco o meu dia de folga, se der para antecipar. Se não, me bota para ser pago, para evitar problema. Aí, sabe, ele ficou com raiva de mim, sabe? Uma raiva assim, em todo o corpo dele, assim, chão, né? Aí eu fui lá, fui lá com a amiga, conversei com ela. Aí, olha, ele me trouxe uma escala, ele me trouxe outra. A coisa não pode ser uma cagada aqui, tem que ser tudo certo. Eu falei, não, bora resolver, não bota pago para evitar problema. Então, o que eu quero chegar? Depois eu fui conversar com ele, eu falei assim, Márcio, comecei com ele. E tirei, você vai continuar dia 24, meio possível, mas dia 26, pode ser. Sem problema, não precisa você ficar fazendo escândalo na loja, uma atenção, porque a gente conversa aqui. Aqui nós somos homens, vamos resolver aqui bem isso aí que não, precisa passar para todo mundo. Nós, a palavra branda, ela quieta o fluido. Então, a pessoa que tem os frutos do Espírito, ela não pode fazer. Porque se fosse outro, se fosse um velho aí de bem, ia rolar um pau lá no departamento, né? Mas, como a gente tem o Espírito Santo, a palavra branda, ela cala de novo. Depois que eu consegui resolver com a gerente, aí já foi bem me ajudar hoje, a embalar a geladeira, deixa eu te ajudo, irmão. Sabe? Então eu te vejo essas coisas, irmão. Se alguém se levantar contra você, faça a diferença. A palavra branda, ela calma o furor. Porque é melhor ter paz com os homens, a palavra de Deus. Viva em paz com os homens. Por mais que você perca, eu ia perder minha folga, mas eu preferi perder minha folga, mas manter a paz no ambiente. Isso serve para a nossa família, isso serve na nossa casa, isso serve no convívio social. Aonde nós formos, irmão, perca, mas não perca a sua paz. Perca aquilo que você quer, mas não perca a sua paz. E não perca aquilo que Deus colocou em você, que é os frutos do Espírito. Então, graças a Deus, eu estou em paz com ele lá, com o Márcio. É uma pessoa maravilhosa, mas ele tem esse repente dele lá que faz confusão com todo mundo, né? E eu fiquei muito feliz porque ele foi me ajudar a embalar a geladeira, uma geladeira grande, me ajudou a carregar. Eu falei, eu fiquei olhando assim, Senhor, obrigado, Senhor, mesmo que se fosse o velho de bem, isso não ia acontecer. Deus abençoe, irmão, obrigado. É verdade, nós damos testemunho, né, com as nossas atitudes. E isso alegra o nosso coração, né? Porque as pessoas veem Cristo em nós e isso é o que a gente mais precisa, demonstrar
aqui, tá? Você pode fazer sua ceia na sua casa. Nós só vamos estar aqui no dia 25, que é na quinta-feira. Nós vamos fazer às 19h30 um momento de agradecimento a Deus. Sabemos que tem muita gente que é contra o Natal, que diz que o Natal não é de Deus. A gente sabe que é uma festa pagã. Mas se o homem deu essa liberdade para a igreja falar o significado real do Natal, por que a gente vai fazer diferente, vai falar coisas que não devem? Vamos falar sobre o nascimento de Jesus e qual foi a função dele nascer e trazer paz sobre toda a terra. Amém? E no dia 31, nós vamos estar aqui às 18 horas. Eu vou estar aqui às 18 horas na viração do dia, mas às 22 horas nós estaremos aqui para o nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. E até às 00:05. Quem quiser ir para sua casa, vai para sua casa. Quem quiser ficar aqui com a gente vai ficar aqui, fazer uma ceia aqui, porque o meu negão não pode sair, então eu tenho que ficar com ele. Convida minha irmã, meu cunhado, que já está morando aqui na Ilhaga, e venha para a mansão. Amém? Então isso é para você já entender e já se programar. Não falte os cultos, porque é bem dinâmico e bem livre para você poder fazer sua ceia, passar o seu final de ano. Dia 1º também nós vamos ter culto, tá bom? Dia 1º também você pode sair, celebrar, né, com a sua família como fosse um dia de ação de graça. O primeiro dia do ano, fazer na sua casa o almoço de ação de graça. Ô glória, se tivesse um carro, você só vai se dirigir. Não adianta ter um carro e não saber dirigir. Ai meu Deus, é verdade. Mas, glória a Deus por isso. Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor, nos dá a cada amanhecer. Obrigado por nós estarmos aqui com saúde, alegres, felizes. As lutas, as dificuldades, elas vêm para nos parar. Mas o seu abraço, a sua força, nos faz nos levantarmos todos os dias e dizer obrigado, Senhor. A sua força é a nossa força. E é por isso que nós conseguimos passar por toda a adversidade que temos enfrentado dia após dia. Continue, Pai, cuidando de nós, lutando por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, na nossa humanidade. Ser conosco não só hoje, mas sempre. Nos dê um sono tranquilo, reparador, um novo amanhecer cheio de graça e de misericórdia, onde possamos te adorar na beleza da tua santidade e te servir de todo o nosso coração. Nos leve em paz para os nossos lares e que a tua graça e a tua misericórdia seja conosco não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu